Muito boa noite. É muito bom ver-vos aqui mais uma vez. Vejo até algumas caras novas e é um prazer podermos estar aqui. Parece que não, mas já se passaram alguns dias e já abordámos bastante conteúdo. Estamos hoje na quinta-feira, portanto já estamos na segunda metade desta semana. E talvez fosse bom começarmos a fazer alguns balanços ou alguns apanhados daquilo de que temos falado. Eu diria que a essência do que temos falado é de que estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal. Esse conflito se iniciou no céu, se estendeu à terra, como todos sabemos, e é um conflito no qual todos estamos envolvidos. E no final deste grande conflito triunfa quem vencer a guerra dos sentidos. Porquê a guerra dos sentidos? Nós temos visto como várias das atividades que nos rodeiam e que nos atingem através dos sentidos, do ouvir, do ver, do tocar, do provar e do cheirar, são a forma como pode o mundo exterior ter acesso ao nosso mundo interior. E nós vimos que, basicamente, o padrão que se usa para minar essa força tem sido basicamente o mesmo. Qual é ele? Quais são as duas partes da nossa mente que têm estado a ser abordadas neste contexto? O tálamo e o hipotálamo, que representam o estímulo carnal, sensorial ou hormonal, e o lóbulo frontal. Nós vimos como, através dos mídias, da televisão, do vídeo, do cinema, a exposição continuada a esses meios, por causa da intermitência dos conteúdos expostos, vai hiperestimular o tálamo e hipotálamo, ou a produção hormonal, e atrofiar o lóbulo frontal. Vimos ontem... Anteontem vimos toda a história da música e o surgimento de um novo estilo de música no contexto de toda uma estratégia de chegada do movimento Nova Era, de toda uma estratégia de preparação para a chegada do grande engano, da contrafação, da contraposição. E nós vimos como o objetivo dessa chegada era também preparar a sociedade e depois o cristianismo para receber emocionalmente este engano, visto que racionalmente seria difícil. Eu falei muito ontem sobre a abordagem espiritual, mas não falei um pouco sobre a abordagem física, que é importante realçar, ou seja, gostaria de reenfatizar, eu falei só um pouco, gostaria de reenfatizar sobre a abordagem física. Pessoas que estão continuamente expostas a estes estilos de música, sejam eles com letra religiosa ou não religiosa, dada a forma sistemática como o ritmo
é apresentado, dada a forma repetitiva como o som é propagado, criam uma espécie de inibição do seu lóbulo frontal, ou seja, uma inibição da força de vontade, do poder de decisão e do estímulo para as coisas espirituais. Não é só pensarmos no futuro, num engano que possa vir, mas é pensarmos no presente, na perda de dinâmica. Um dos problemas que nós encontramos na juventude de hoje são as questões da depressão, da inércia, da falta de objetivos, da falta de motivação para avançar, para prosseguir na vida. Vemos que ganhou estilo e moda toda uma abordagem depressiva, inerte, e é um problema sério entre os nossos jovens. E não estou a falar só dos de fora, estou a falar também dos de dentro. Falámos sobre um aspecto muito importante, que é a questão de que a mensagem não precisa de ser escrita para ser passada, e de que essas músicas, além de todo o efeito que têm, passam uma mensagem. Muitas delas, além de nos porem em estado hipnótico e nos darem mensagens de promoção da sexualidade, de promoção das drogas, de promoção dos vícios, de promoção dos prazeres, do mundanismo, essa é uma forma como gravam muitas mensagens, mesmo de forma falada, mas muitas delas, sem essa abordagem, também nos passam mensagem. Eu queria fazer uma pequena experiência que vai nos ajudar a entender. Eu vou convidar-vos a fechar os olhos e eu vou cantar uma música e vou pedir que vocês imaginem uma cena que essa música vos inspire. Certo? Simples. Vamos lá? Podem fechar os olhos e eu vou cantar uma música. Imaginem uma cena que essa música vos inspira. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Podem acordar. Agora vamos fazer uma experiência diferente. Vocês vão fechar os olhos, imaginar a mesma cena, mas eu vou cantar outra música. Certo? Vamos lá. E então? Que tal? Conseguiram imaginar a mesma cena? Alguma destas músicas tem letra? Mas tem ou não tem uma mensagem? Conseguem imaginar um bebê a dormir com a música e ele ali tranquilinho a dormir? Ou alguém a conduzir um carro a alta velocidade? Que música é que as pessoas põem quando vão para a discoteca? Enquanto ajeitam a gravata? Enquanto põem a gola para cima e os cabelos em pé. Estão a ver? A música, mesmo sem ter uma letra, tem uma mensagem. E nós temos que ter cuidado, temos que pensar qual é a mensagem que realmente uma música transmite. E é verdade, falámos sobre isso ontem, que há músicas calmas que, mesmo assim, transmitem uma mensagem de meditação transcendental, uma mensagem não propriamente espiritual, mas espiritualista. Uma coisa muito importante que eu queria deixar para resumir este assunto da música é um fator simples. O critério que o inimigo conseguiu meter na cabeça de todas as pessoas para a escolha de música é o gosto. E esse é o critério que faz com que os peixes sejam apanhados. Não sei se vocês já repararam. Gostam de minhocas. Então, o peixe pode olhar e ver, ele nem sequer pensa em anzol, ele só pensa em minhoca. E se nós só pensarmos em gosto, vamos engolir este e outros anzóis. O que eu queria que entendêssemos que, claro que gosto é um critério importante para se ouvir música. Eu também não preciso estar a ouvir músicas que não gosto. Qual é o prazer disso? Mas esse não é o único critério. Normalmente quando as pessoas falam de música, elas dizem, o que é que tu curtes? Eu gosto disto, eu gosto daquilo. Estão a ver? Então, nós temos que entender que não é só uma questão de gosto. Se fosse uma questão de gosto, não precisávamos do cristianismo para nada. Não precisávamos ser mudados, cada um era como gosta e pronto. O cristianismo existe exatamente para nos fazer entender que, dada a degradação em que entramos, muitas das coisas que gostamos não são positivas
para nós. Eu costumo sempre dar este exemplo. Uma sensação que eu acho que deve ser espetacular e que eu gostaria de experimentar é de pular de um arranha-céus em queda livre e sentir o vento a bater na cara e saber que estou sem paraquedas. Mas qual vai ser o resultado? Devo mesmo assim experimentar só porque vai ser uma boa sensação? Ok. Então estamos a ver que este padrão se tem vindo a repetir. Processou-se na audição, processou-se na visão e hoje vamos entrar no tato. Interessantemente, o tato se processa de uma forma curiosa. Nós temos milhares de terminações nervosas no corpo todo. Há um ancião lá na minha igreja, teve um acidente e perdeu sensibilidade, está com um problema no lábio, e ele diz que mal consegue mastigar, o lábio está sordo, porque ele não tem sensibilidade aqui. Não sei se já ficaram alguma vez com uma parte do corpo dormente. O único motivo que eu sei, que me leva a saber que eu estou a tocar agora na minha testa, é porque eu tenho terminações nervosas aqui e terminações nervosas aqui. Eu sei que esta parte do corpo está a tocar nesta. Se não tivermos isso, há pessoas que se queimam. Eu vi um caso na Rússia de umas pessoas por terem a mão muito fria. Um mecânico de um caminhão parou o caminhão para ver o motor e queimou as mãos sem notar nada. Pessoas que abrem água quente e não notam nada porque não estão com as terminações ativas. Então, o tato, ele está constantemente a enviar. Se não tivéssemos tato, nem andar conseguíamos bem, porque isto nos dá a indicação de quando estamos a tocar no chão ou não. Ele nos está constantemente a enviar sinais. Então ele é uma comunicação constante com o cérebro. Interessantemente, é uma comunicação um tanto ou quanto imperceptível. E talvez daí seja mais importante prestarmos-lhe atenção. Nós vamos depois falar sobre o lado sobrenatural também. Eu sei que as mulheres dizem que têm um sexto sentido. Vamos ver se isso é verdade. Mas eu queria que nós analisássemos um texto muito interessante. Este texto nos mostra sobre um milagre que Jesus fez. João 9, 1 a 7. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais. E dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, o Messias. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Temos aqui um milagre em que Jesus exerce o tato. Muitas vezes ele só falava para executar a cura, mas ele aqui faz questão de exercer o tato. Eu queria que analisássemos com alguma atenção este milagre. Reparem, nós temos a cura a ser alcançada de uma forma extraordinária. Terra, o elemento natural, saliva, basicamente água e enzimas, uma ação, um toque, um tô, e uma ordem, outra ação. Portanto, uma ação da parte daquele que cura e uma ação da parte daquele que é curado. Vamos analisar com atenção. Primeiro passo, então, para termos saúde, para que todas as nossas terminações nervosas, todo o nosso corpo, toda esta rede de sensações, de toque, esteja com saúde, são os elementos da natureza. Foi o primeiro aspecto que Deus utilizou através deste milagre, através de Jesus. Segundo passo, o toque divino através do humano, ou o toque divino e humano. Jesus estava em forma humana, ele exerce o toque como um ser humano, mas há ali, com certeza, uma operação divina, porque há um milagre que acontece. Terceiro passo, fé aliada a obras. Este homem podia ter dito: falaram tanto deste Messias, cheguei aqui para me curar, olha o que é que ele fez. Pôs-me um monte de lodo aqui nos olhos e ainda manda, sei lá agora onde é que é o tanque de Siloé. Eu não vou mais, se esse homem fosse mesmo tão bom como dizem, ele tinha-me curado. Algumas pessoas querem viver de boa saúde, continuando a ter maus hábitos.
e pedem, Senhor, dá-me saúde, enquanto continuam a fazer maus hábitos. Deus não trabalha dessa forma. Hoje em dia vemos muitas igrejas que alegam curas. Eu chego à igreja, tenho um problema de cirrose, sou curado, volto para o bar e continuo a beber. Não é esta a forma como Deus trabalha. Sempre que vemos milagres, Jesus diz, na maior parte das vezes, primeiro Ele diz, de acordo com a tua fé, assim te seja feito. A tua fé te salvou. Primeira ação, ter fé, exercer fé. Fé implica confiança. E depois é uma fé ativa. Ele diz normalmente, vai e não peques mais. Só ver. Não esperemos gozar de boa saúde se conscientemente, às vezes mesmo inconscientemente, temos maus hábitos. Eu vou um pouco mais longe. Nenhum cristão, nenhum adventista espera ser protegido das pragas se continuar a exercer as atividades que trazem essas mesmas pragas. Nenhum cristão espera ser protegido da sida se continuar a exercer uma sexualidade desmedida. Deus não trabalha dessa forma. E ninguém espera ficar sem bicos de papagaio, sem espandilose, sem reumatismo, sem todos os problemas, se continuar a praticar todas as coisas que conduzem a esses problemas. Eu queria que analisássemos um pouco, então, estes 3 passos. Elementos da natureza, toque divino e humano, fé e obras. E nós vamos analisar como há exatamente as mesmas coisas envolvidas neste sentido. Diz o Espírito Profecia, na maneira como o Salvador curava, havia lições. Ungiu com terra os olhos de um cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Olhem este detalhe. A cura se podia operar só pelo poder do grande médico. Ainda assim, Cristo fez uso dos simples agentes da natureza, conquanto não recomendasse as medicações compostas de drogas, sancionou o emprego de remédios simples e naturais. Eu queria, isto está em Desejado de Todas as Nações, página 823 a página 825. Agora, a pergunta que se coloca é, tudo bem, e o que é que Ellen White percebe de saúde? Até vou um pouco mais longe. E o que é que este Daniel Spencer percebe de saúde? Ele é médico, Nós estivemos nos Estados Unidos, tivemos alguma formação médico-missionária, conceitos de saúde práticos, mas eu não venho aqui na qualidade de especialista de saúde, tal como ontem não vim aqui na qualidade de especialista de música. Eu quero que nós entendamos que nós estamos a falar aqui na qualidade de coisas espirituais e todos nós devemos debruçar-nos sobre coisas espirituais. Mas eu vou usar algumas fontes do Espírito de Profecia. E muitas pessoas poderão dizer, pois, mas isto ela escreveu lá para o tempo dela, isto são coisas, a ciência já descobriu outras coisas. Um dos principais motivos porque muitos adventistas não gozam de boa saúde é porque continuam a pôr os conceitos da ciência acima da inspiração profética. Olhem, se o Espírito de Profecia está ultrapassado, a Bíblia está muito mais ultrapassada, porque a inspiração profética é muito mais antiga. Mas eu não venho falar de Ellen White numa perspectiva religiosa, mas eu venho falar de Ellen White numa perspectiva técnica. Imagine uma cena. Estamos no hospital e os médicos estão todos reunidos a tentar resolver o caso de um paciente. E debatem, eu penso que devíamos fazer assim, eu penso, não, eu acho que não é uma boa ideia, eu penso que devíamos fazer assim. E está um camponês sentado e os médicos estão a debater e ele levanta-se e diz, desculpem, eu não queria estar a interromper, mas eu estava aqui a pensar, talvez vocês pudessem fazer assim. Os médicos olham para este homem e dizem, mas o senhor é médico? Não, eu sou leigo nestas coisas, mas é a minha opinião. E os médicos, muito obrigado, experimentam todas as coisas que estavam a pensar entre eles e nada está a dar certo. E um deles diz assim, olha, isso é que aquilo que o homem disse é meio disparatado, mas já experimentámos tudo, também só falta experimentar isso. Experimentam e, olha, deu certo.
não é que o rapaz até teve sorte, acertou. Olha a coincidência. Estão reunidos outra vez para resolver o caso de outro paciente. A mesma história, a conversa. O homem diz, olha, eu não quero interromper outra vez, mas eu estava a pensar, talvez se fizéssemos assim, desculpem estar-me a intrometer, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, talvez a reação ainda fosse de suspeita, mas já iam dizer assim, ok, se nada mais der certo, nós vamos pensar nessa hipótese. Muito obrigado, muito obrigado. Tentam tudo, nada dá certo, e voltam a tentar aquilo que o homem disse e dá certo. Como é que vocês acham que eles vão pensar da terceira vez? Se ele chegar e disser, sim, diga lá o que é que acha. Mesmo que ainda haja alguma resistência, pelo menos já temos que dar algum crédito. Agora, se isto acontecer 5, 6, 7, eu acho que vai chegar um ponto em que, antes de fazer qualquer coisa, o que é que vão dizer? Oh Zé, o que é que você acha que a gente deve fazer aqui? É ou não é? Ninguém quer saber. Reparem, as pessoas não chegavam, mestre, olha é o seguinte, eu não vejo. Ouvi dizer que faz milagres, mas eu queria ver as suas credenciais. Onde é que o senhor se formou? Porque eu não vou tomar agora um milagre de qualquer pessoa. Então, quando as pessoas buscam cura, elas têm que saber onde é que vão buscar. E eu quero dizer-vos porque é que eu vou apresentar alguns textos do Espírito de Profecia. Religião, educação, ciência, relacionamento, comportamento, evangelismo, profecias, saúde, medicina, nutrição, gestão, finanças. A lista poderia não acabar. São estes os assuntos que ela escreveu. Uma pessoa que nem tem a 4ª classe. Se alguém que escreve coisas desta envergadura, num tempo em que não havia nem metade do conhecimento que nós temos, sem ter sequer a 4ª classe, acho que há alguma coisa que nos chama a atenção aqui. Sabem? Já ouviram falar de Shakespeare? Por que é que nós aprendemos Shakespeare na escola, que é o escritor mais traduzido no mundo, e não aprendemos Ellen White na escola, que é a escritora mais traduzida no mundo? A escritora americana de ambos os sexos mais traduzida no mundo. Não é estranho? Pelo menos por motivos literários, esta mulher devia ser, pelo menos culturalmente, não é ser inculto, não saber, nem sequer quem é a pessoa que tem a segunda pessoa com mais livros traduzidos no mundo. Não é inculto? Por que é que não aprendemos nas escolas? Talvez porque não haja interesses. Enquanto Shakespeare nos ensina linda poesia que não tem nenhum efeito prático na nossa vida, há aqui vários conselhos que salvariam as pessoas de muitos males. Mas como eu disse, eu vou falar desta mulher porque ela é a tal pessoinha que está ali no canto, que não percebe nada de nada, mas que dá os conselhos e acerta. Com 100 anos de avanço. Por exemplo, em 1864 ela disse que fumar não era bom e que isto era um hábito prejudicial. Os médicos disseram, está bem, você é médica, você percebe alguma coisa disso, nós receitamos isto como um calmante, é uma tradição vinda dos índios, resulta muito bem, a pessoa fuma e sente-se muito bem. Só 100 anos depois é que a Associação Médica Americana declarou que não, fumar é prejudicial. Hoje alguém tem dúvidas? Ninguém tem. Em 1869, ela disse que eletricidade era algo que tínhamos no cérebro. Os médicos olharam, coitadinha, qualquer dia vamos pôr a mão na cabeça e levar um choque elétrico. Mas hoje, se temos um problema na cabeça, fazemos o quê? Eletroencefalograma, será que tem alguma coisa a ver com eletricidade? Só em 1934 é que a comunidade médica reconheceu realmente este facto. Em 1869, ela fez uma correlação entre a dieta e as doenças coronárias, os problemas cardíacos. Só em 1961 é que isso foi reconhecido pela comunidade médica. Ela, na altura, dizia que a sangria não era a melhor cura para quem está com problemas de anemia. Hoje qualquer médico achará ridículo tirar sangue de alguém que já está com problemas de anemia. O que é que se faz quando alguém está anémico? É uma transfusão de sangue. Mas na altura não era o que a medicina fazia. E toda a gente disse, bom, nós é que somos os médicos. É por isto que eu vou falar dela. Porque a medicina a cada 100 anos muda de opinião. E a Bíblia há mais de 2000 anos que diz a mesma coisa.
E você tem que decidir em quem que você acredita. Não é uma questão de quem está certo. Saem dois médicos da mesma faculdade e um diz que café faz muito bem, outro diz que café faz muito mal. Um diz que deve-se beber à refeição, outro diz que não se deve. Mas Deus, desde o princípio do mundo, que diz a mesma coisa. É por isso que eu confio. Se alguém que não percebe nada de nada, que não tem nenhuma formação, consegue antecipar 100 anos, pelo menos ouvir e ler devíamos. Lá no Brasil, eu fui pregar à igreja do Hospital Belém. Uma igreja de 1.200, 1.300 membros, mais ou menos. Uma igreja praticamente só de médicos. Imaginem o que é ter que fazer uma palestra de saúde numa igreja só de médicos. Mas houve um dentista que contou uma experiência muito interessante. Ele disse que ele tinha... Ele até já saiu na carta missionária como uma das pessoas que mais estudos bíblicos deu num ano. Uma experiência muito interessante. Mas ele disse que estava com um problema de saúde e foi ao Hospital Belém, o Hospital Adventista. O grande Hospital Adventista. Foi ao hospital e foi ao médico. E o médico, bom, vamos ver aí uns exames e tal. E havia lá um médico, não adventista, muito conceituado, uma pessoa já com uma certa idade, que ficava com o consultório em frente do médico onde ele foi. E ele disse, bom, já que estou aqui, vinha a passar, ele está médico, doutor, desculpe lá interromper, mas eu estou aqui com um probleminha de saúde, será que seria incómodo se o senhor me fizesse só uma consultinha? Eu já vim aqui, tive um diagnósticozito, mas... sim, venha aqui ao meu consultório, sente-se aí. E ele, então o que é que o senhor sente? E ele começou a dizer assim, o doutor ligou lá ao computador, escreveu umas coisas, mandou imprimir, e ele, olha, está aqui, faça isto e vai ficar tudo bem. Ele olhou para aquilo, beber água, dormir às tantas horas, comer assim, eu disse, doutor, mas só isso? Não, confia em mim, faça isso que vai ficar bem. E eu disse, mas doutor, isto são apenas remédios simples. Meu amigo, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Sabe onde é que eu fui buscar isto? Lá na velhinha. Na velhinha? Como assim? Pois na velhinha. Vocês têm lá essas coisas todas, não leem nada. Isto é tudo a velhinha. Está ali, pá. Está ali todos os remédios para vocês fazerem. Vocês não fazem nada. Mas qual velhinha? Não há lá a vossa. Vocês não leem nada do que têm lá. E ele diz que olhou assim para ele e disse, doutor, eu estou surpreendido. O senhor, para ser adventista, só falta guardar o sábado. E ele disse, já estou a guardar. Muitos de nós vamos ficar para trás. Já podíamos ter feito alarde sobre saúde, não o fizemos. Foi preciso vir a National Geographic em 2005 declarar que somos o povo com mais longevidade à face da Terra. Então, basta batizar-se na Igreja Adventista, você vai viver até os 150, é isso? Vamos falar um pouco sobre estatísticas. Por exemplo, não adventistas e doenças coronárias. Homens não adventistas, em relação a homens adventistas que comem carne, diminuição de 44% de possibilidades de doenças cardíacas. O simples facto de mudar de hábitos, não é só o simples facto de ser batizado, mas de adotar alguns hábitos de saúde adventista, mesmo comendo carne, vão fazer com que haja uma diminuição das doenças cardíacas. Adventistas vegetarianos diminuem o risco de doenças coronárias na ordem dos 61%. Quando eu digo vegetarianos, estou aqui a falar de ovo-lacto-vegetarianos. Se forem vegetarianos totais, diminuem o risco de doenças coronárias em relação ao não adventista na ordem dos 86%. Isto não é brincadeira. Sabem, às vezes as pessoas têm muitas resistências. Já sei que alguns já estão preocupados. Será que este vem agora falar que temos que ser vegetarianos todos, que quem não for vegetariano não vai para o céu? Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. O diabo tem convencido muitos adventistas de que isso de ser vegetariano é um fanatismo. Mas na igreja dele, ele não admite pessoas que não sejam vegetarianas. Não sei porquê. Os satanistas, condição sine qua non. Você não vai lá servir o diabo de qualquer forma. Ele tem alguns critérios. Não, para a igreja de Cristo. Não é preciso ser isso, é fanatismo. Agora para a minha igreja, não. Vá lá ver esses grandes cantores de rock. Madonna.
vegetariana. Xuxa, vegetariana. E B12, coitada, a Madonna vê-se que tem pouca B12. A Xuxa também vê-se que tem pouca B12. Aliás, as pessoas antes do dilúvio que não comiam carne morreram todas por falta de B12. Vê-se que morreram cedo, 900, 800. Era a idade que elas morriam. Bom, mas eu volto a dizer, fiquem tranquilos, eu não vim aqui para convencer ninguém a ser vegetariano. Eu vou pular aqui, eu tenho várias citações que falam acerca do uso de drogas. Ela faz várias citações, chama o uso de drogas de venenosas, diz que as drogas não curam, a medicação de drogas é uma calamidade, usai-as cada vez menos, então a natureza poderá usar os médicos de Deus. As drogas raramente precisam de ser empregadas. Reparem que ela utilizou a expressão raramente, não quer dizer que não haja nenhum caso, porque pode haver extremos. Eu não vou para o hospital com uma apendicite dizer não quero nada porque eu pratico medicina natural. Temos que ter cuidado. Mas o que estamos a falar aqui é de uma mudança de comportamento e hábitos. O trabalho dos médicos é levar os homens e as mulheres que estão sob o seu cuidado a verem que a causa das doenças é a violação das leis da saúde. Empregar para os doentes os remédios providos por Deus na natureza. Nós temos todos ao nosso alcance bênçãos fantásticas, conceitos fantásticos que não seguimos. Agora, quais os efeitos que isto poderá estar a ter sobre nós? A doença, esta citação é importante. Há duas citações muito importantes. Esta de cima, muitos médicos não gostam. Não é seguro confiar nos médicos que não mantêm o temor do Senhor diante de si. Muitos de nós confiamos mais no médico do que em Deus. Confiamos mais no médico do que no Espírito Profecia. Somos capazes de não acreditar numa coisa que está escrita no Espírito Profecia, mas somos capazes de ir ao médico e ele está dizendo, o Senhor tem que parar com esses hábitos. E nós aceitamos o que ele está a dizer. Parece uma pessoa credível. Eu, numa outra igreja, na Bahia, fui fazer uma palestra de saúde e pedi às pessoas da igreja o seguinte, por favor, arranjem um médico, porque se houver alguma pergunta, eu costumo fazer no final das palestras, aqui como temos começado um pouco mais tarde, terminado um pouco mais tarde, não tenho feito isso, mas costumo fazer um momento de perguntas. Eu disse, às vezes pode aparecer uma pergunta bicuda, que esteja lá um médico. Foram-se fazendo as perguntas, eu fui conseguindo responder, houve lá uma pergunta, que era um pouco mais interessante entrar em detalhes técnicos, eu chamei o médico, ele veio e deu o testemunho. E o testemunho dele quase que me fez tremer das pernas. Ele disse assim, olhem, apreciei muito esta palestra, foi fantástico, princípios fantásticos. Desculpem lá, eu sei que estou um bocadinho gordo, e isto realmente até é vergonha eu vir aqui no final desta palestra. Mas vocês, adventistas, têm uma mensagem extraordinária, eu quero cópias desse palestra. Eu disse, mas pegaram um médico não adventista aqui. E depois eu parei assim e disse, obrigado, senhor, porque talvez se fosse um adventista ele ia dizer exatamente o contrário daquilo que eu estou a pôr aqui. Nós, às vezes, acreditamos menos naquilo que temos. Eu não estou aqui a falar contra, quero deixar bem claro, mas eu quero que nós entendamos que temos muitas vezes clichês, conceitos, preconceitos e tabus. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo. Nós vamos entrar em algo que está hoje estabelecido. Eu estou muito feliz porque sei que muito do que eu vou falar esta noite, a Igreja em Portugal começa a estar muito sensível a esta mensagem. Sempre se falou, eu cresci a ouvir falar sobre estas coisas, ainda me lembro aqui há muitos anos, quando esteve em Portugal, o Dr. Sangli, já há muitos anos, não, muitos não, que eu não sou tão velho assim, mas vejo que começam a haver muitas Expo Saúdes, começa a haver muitas mensagens e fico feliz por isso. E nós vamos entrar hoje numa viagem daquilo que se chamam 8 remédios naturais. Como tem havido muitas brigas com a sigla New Start, eu coloquei uma outra sigla para nos ajudar a memorizar. Ter saúde. Pulámos uma citação do Espírito Profecia que nos diz acerca desses remédios, que são os remédios que Deus sanciona, os remédios da natureza, os agentes da natureza. Mas eu queria que reparássemos nestes remédios e vamos falar sobre eles entre hoje e sábado. O último deles é o espiritual. Reparem, temperança, exercício, repouso, luz solar, ar puro,
uso da água, dieta apropriada e espiritualidade. Vamos repetir todos juntos, se faz favor. Temperança, exercício, repouso, sol, ar puro, usar água, dieta boa e espiritualidade. 8 remédios bem simples. Todos nós já sabemos disto, mas talvez precisemos começar a aplicá-los na nossa vida. Antes de mais, eu queria dizer o seguinte: algumas das informações que eu vou apresentar podem, a partida, desanimar. Eu posso falar aqui de alguma coisa que você gosta e que eu esteja a dizer... É muito triste quando a gente vai ao médico e o médico diz assim: agora não pode mais comer isto. A pessoa sai dali toda desanimada, não é? Eu costumo dizer assim: se talvez antes de ir ao médico tivesse comido menos daquilo, depois de ir ao médico não teria que sair de lá sem poder comer mais. Entendem o que eu estou a dizer? Às vezes abusamos muito de algo. Mas eu queria que entendêssemos o seguinte: se eu falar de alguma coisa aqui que o desanime, vamos entender 2 coisas. Primeiro, que há poder em Deus para nos ajudar a ultrapassar tudo. Pensem em quando se tornaram adventistas e alguns tiveram que abandonar o torresmo, outros tiveram que abandonar o vinho, outros tiveram que abandonar o trabalho ao sábado. Há sempre coisas que são difíceis. Hoje, quando olham para trás, tornou-se um hábito, não é mais um problema. Mas na altura era um monstro para ser ultrapassado. Então, aquilo que pode parecer um monstro, pensem sempre que pode ficar para trás. Segundo aspecto, eu queria que entendêssemos o seguinte: a forma como os hábitos registram sulcos no nosso cérebro. É mais fácil substituir um hábito do que abandoná-lo. Isto é muito importante. Por exemplo, já viram as pessoas falarem do vício de boca para o fumador? Porque às vezes o mais difícil não é só o cigarro e a adição que ele criou no organismo, mas o hábito de ter um movimento ou um gesto. Eu vou explicar. Cada hábito, ele causa sulcos de informação no nosso cérebro. Ficam registadas informações. Então, em vez de tentarmos combater esse sulco, podemos utilizar esse mesmo sulco de informação e substituí-lo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o hábito de comer um bolo de chocolate todos os dias às 6 da tarde. Às 6 da tarde já se tornou um ato reflexo. Eu vou lá, abro o frigorífico, tiro o bolo, como o bolo todo e depois penso assim: não devia ter feito isto, não é? Em vez de eu ficar assim, agora descobri que não devo comer um bolo de chocolate às 6 da tarde, começa a dar 5 para as 6, 3 para as 6, e fica ali ao pé do frigorífico: não vou comer, hoje não vou comer. Até que abro aquilo, como rapidamente o bolo e nem penso naquilo e fecho o frigorífico. Em vez disso, eu posso, em vez de tentar combater esse hábito, que é uma rotina, um vício, eu posso substituí-lo. Ponho no frigorífico umas frutas e não me preocupo com as 6 da tarde. Quando der às 6 da tarde, vou tranquilamente cumprir o meu hábito. Abro o frigorífico, deparo-me com as frutas, há um certo choque inicial, mas como a fruta em vez do bolo. Então, substituo esse hábito por outro. É mais fácil substituir um hábito por outro do que combater um hábito. Vamos então avançar para o primeiro remédio. Temperança. Não há adventista que já não tenha ouvido esta palavra. O que significa temperança? Equilíbrio. Obrigado. Eu tenho um amigo que uma vez estávamos a conversar e ele disse assim: não, mas eu sei que isso faz mal, mas eu como com moderação. Isso não é temperança. Temperança é abstinência do que faz mal e moderação do que faz bem. Abstinência do que faz mal significa que não há exceções. Eu quero dizer-vos o seguinte: existe um ditado que diz que a exceção confirma a regra. Eu quero que mudem o sulco de informação desse ditado na vossa mente para outro. A exceção torna-se a regra. Daniel podia ter dito assim: bom e tal. Provavelmente Daniel não tinha uma alimentação tão radical como teve em Babilónia. Mas ele pensou: aqui não há hipótese de andar com exceções. Então é melhor ser mais simples e pôr a coisa direta. Eu queria que entendêssemos muito fortemente este aspecto da temperança. Longevidade nos adventistas. Esperança de vida nas mulheres, 2 a 5 anos mais do que a esperança de vida nas mulheres do mundo. Vou pôr assim, todos estamos no mundo.
Homens, 4 a 10 mais anos de esperança de vida, média. Claro que há casos, eu tenho conhecido alguns casos extraordinários. Têm sido feitas experiências em Loma Linda, eu fui pregar a Loma Linda, a área ali onde muito das nossas mensagens de saúde nasceram, onde temos um hospital muito conhecido também, e ali têm sido feitas muitas reportagens sobre a longevidade dos adventistas. Numa das reportagens aparecia uma senhorinha que tinha 105 ou 110 anos, que ainda ia a abastecer o carro, exatamente, e a mostrar que os dentes eram todos dela e que tinha acabado de renovar a carta de condução. Enfim. Olhem só, tudo isto são dados e estatísticas confirmados por uma série de instituições reconhecidas nos Estados Unidos. A primeira estatística feita desde 1958 em mais de 50 mil adventistas. Isto não é uma coincidência só. Se nós não estamos a pôr em prática estes hábitos que estão elucidados à Igreja Adventista, estamos a perder grandes bênçãos. A segunda estatística feita desde 1972 sobre 34.198 adventistas. E o que foi definido como os aspectos principais desta saúde são estes. Em linhas gerais, o que essa estatística definiu como sendo as características comuns destas comunidades: dieta à base de vegetal. Não estamos aqui necessariamente a dizer que, não estou com isto a querer dizer que você tenha que ser vegetariano. É claro que tem, eu só não estou a dizer. Mas eu quero que entendamos o seguinte: o que quer isto dizer é que precisamos inverter alguns hábitos. A carne deixou de ser um acompanhamento e passou a ser o prato principal. Quando perguntam o que é o almoço, borrego, frango assado, eu não perguntei o que é o acompanhamento. Reparem, o ator secundário passou a ser o ator principal. E isto é uma inversão de valores. Mesmo que consumam carne, se é o caso de alguém que decide, pelo menos ela não deve ser o aspecto principal. Hoje as pessoas vão ao restaurante, o restaurante gaba-se tem um bife do tamanho do prato. E qual é o tamanho da conchinha de arroz? E se pede ao garçom, olha, pode ser outra conchinha, ele já olha assim. Este indivíduo é estranho. O que é que eles chamam de salada no restaurante? Uma folha de alface? Salada? Ok. Segundo aspecto, exercício regular. Muitas vezes se bate nos adventistas porque não deixaram ainda a carne, mas eu acho que os adventistas precisam apanhar muito mais por causa deste fator. Exercício regular. Abstinência de álcool, cafeína e drogas ilícitas. Eu quero chamar a atenção para as drogas ilícitas. Mas nós vamos falar um pouco também das drogas lícitas, que às vezes são piores. Quero que saibam que o cigarro não é uma droga ilícita. Não fumar, está aqui. Manter o peso saudável e confiança em Deus. Este foi um dos fatores, curiosamente, considerado como importante para ter boa saúde. O que é confiança em Deus na base? Eu quero que entendamos, confiança em Deus não é uma superstição vã. Ai, como Deus queira que dê certo, tomara que dê certo. Ai. Isto não é confiança em Deus. Isto é superstição. Há pessoas que sentem a mesma coisa com uma figa da Guiné, com uma pata de coelho. Enfim, ela não quer dizer que elas são pessoas de muita fé, elas são supersticiosas. Existem muitos cristãos supersticiosos. Eles não confiam em Deus. Eles têm Deus como um amuleto, esperam que dê tudo certo. Mas acham que não têm nenhuma interação a fazer nisso. Bom, eu gosto de citar Gálatas 4,16, que diz: por acaso tornei-me teu inimigo por dizer-te a verdade? E gostaria que este texto fosse mantido na vossa mente ao entrar nesta fase. Todos nós somos um pouco como o fariseu e o publicano. Batemos no peito e dizemos assim: obrigado, Senhor meu Deus, porque eu conheço a mensagem adventista e não sou como esses coitados desses evangélicos e desses católicos que comem carne de porco, que bebem vinho, que fumam e que não sabem nada da mensagem de saúde. Mas ficámos em metade da mensagem de saúde. Um sonho grande que eu tinha, que a minha esposa nunca me deixou realizar,
era de vir para um comes e bebes da igreja e trazer uma garrafinha de vinho escondida aqui debaixo do braço. E quando toda a gente pudesse as suas colas na mesa, eu pôr também o meu vinho. Porque há para aí alguns vinhos que são bem mais fracos que muitas colas que nós bebemos. Mas temos clichês. Eu falei um pouco sobre isso no sábado. São consumidos cerca de 4 milhões de toneladas de refrigerante por ano. 9 em cada 10 pessoas consomem refrigerantes e uma boa parte delas são adventistas. E acham que não há problema nenhum, que não há mal nenhum e ainda batem no peito e falam dos outros. Beber uma cola é para uma criança a mesma coisa de que um adulto beber 4 cafés. Beber uma cola é para uma criança a mesma coisa do que um adulto beber 4 cafés. Eu vi já nos Estados Unidos, fomos uma vez a um restaurante. Há muitos restaurantes nos Estados Unidos onde a bebida é gratuita, pode-se encher quantas vezes quiserem. E vimos uns pais a colocarem cola no biberon do filho. Foi uma das cenas que mais me chocou em toda a minha vida. Olhem, eu tenho esta cara de extraterrestre, mas eu nasci neste planeta. Eu também já fui viciado em cola. Eu sei que não existem viciados em cola. Eu bebo cola porque gosto, não sou viciado. Mas sempre que penso em alguma coisa para beber, ocorre-me uma cola. Por que será? Eu queria dizer-vos que, logo à partida, qualquer substância que cause viciação deve ser descartada. Eu nunca vi ninguém... Preciso de uma banana. Preciso de uma banana. Urgentemente. Vocês já viram alguém preocupado que precisa de uma banana? Não acontece. Normalmente, aquilo que não é saudável não nasce nas árvores nem no mato. Já viram alguma árvore de colas? Não existem. Outra coisa que eu queria dizer é que, como eu disse no sábado, vinho ou bebida forte. A cola começou como sendo um remédio. No princípio as mulheres não bebiam porque aquilo era uma bebida só de homens. E volto a dizer, quando bebemos uma cola, o que é que acontece normalmente? Começamos a bufar. Mas eu queria dizer uma coisa. Existem algumas bebidas fortes que as senhoras bebem muito elegantemente, achando que são muito finas, enquanto destroem o corpo. Chamam-se hoje estas bebidas estimulantes ou depressivos, porque elas sugam todas as energias do corpo e depois exaurem essas energias e o corpo precisa de mais. E para retomar essas energias precisa de outra dose. Já viram as pessoas dizerem assim, quando a gente diz, o café faz mal? Não. A mim não. Eu se ficar sem beber café dá-me uma dor de cabeça. Bebo café, passa logo. Porquê? O corpo está exaurido e o café vai retomar outra vez, sugar outra vez todas as energias do corpo. E repõe tudo e a viciação fica como que estabilizada. Mas muitos de nós temos hábitos semelhantes. Reparem, não bebemos chá preto, porque tem teína. Mas somos capazes de avançar para outras substâncias. Por exemplo, o chocolate, que tem teobromina, que tem cafeína. Eu quero dizer-vos que o processo de fermentação do cacau para fazer... Talvez a minha esposa até fosse melhor para falar sobre isto. Eu quero dizer que ela seria muito melhor do que eu para fazer a palestra de saúde. Na realidade, ela entende muito mais do que eu. As pessoas que fazem o chocolate... Primeiro, os judeus não consomem chocolate. E nós temos hábitos um pouco parecidos com os dos judeus. Eu vou dizer porque é que eles não consomem chocolate. Desculpem lá os chocólatras. Eu sei que esta parte vai fazer muitos inimigos. Eles não consomem chocolate porque há alguns animais imundos que não são aconselhados pelo Levítico 11 que caem para os recipientes de fermentação do cacau. A fermentação do cacau é semelhante à fermentação alcoólica. E o efeito que ela passa para chegar a todos os processos até ser utilizado para o chocolate é absolutamente semelhante. Mas, nessa fase, algumas baratinhas atrevidas, 4 fermentações, das quais uma é alcoólica. Não é só alcoólica. Então, são 4 fermentações, das quais uma é alcoólica. E existem alguns bichos que gostam de álcool, não sei o que é que cai lá para dentro. Então, é por isso que os judeus não consomem. Mas isso é, claro, aquilo, não se preocupem, aquilo vai a altas temperaturas. Mas o que eu queria dizer é que é um tabu
Nós dizemos às pessoas lá fora que não devem beber café. Bom, eu sei que hoje em dia há muitos adventistas que bebem café, que isto não é problema nenhum, porque Deus já liberalizou o café. Só ainda não fomos informados sobre isso nem no Espírito por si, nem na Bíblia, mas já deve estar liberalizado. Mas o que eu quero dizer é que eu duvido que Deus goste que os seus filhos estejam dominados. Havia um livro que se vendia na Casa Publicadora, Escravos do século XX. Um livro fantástico. Houve um tempo em que era proibido na igreja estas coisas. Dependência. Pode um cristão viver em algo que cause dependência, consumir algo que afeta o sistema nervoso, que deprime, que altera a tensão arterial, que vai estourar a minha absorção de vitaminas, minerais e cálcio, que perturba o meu sono, que estimula as doenças coronárias, que afeta o estômago, o rim, os pulmões e o cólon, que estimula o aborto, prejudica o feto, a amamentação, leva 48 horas para sair do corpo de um neném, de um bebê. Será que poderemos, em boa e sã consciência, dizer que não, isso é fanatismo, que essas coisas, qual é o problema? Bom, exercício. Riscos da inatividade, doenças cardíacas, diabetes, osteoporose, cancro, ansiedade e depressão. Atenção aos senhores que batem no peito e dizem obrigado, Senhor, porque eu não sou como essas pessoas lá fora que fumam. Tenho más notícias. A inatividade é tão prejudicial quanto o fumar ou ter níveis altos de colesterol. Porque a obstrução das veias, do sistema circulatório, no Brasil dizem diferente, e é algo que vai ter os mesmos efeitos e estimular da mesma forma as doenças coronárias, as doenças cardíacas em geral. Então, muitos de nós estamos a correr este problema. Eu sei que alguns vão me dizer assim, não, mas irmão, eu já tenho... Pois, eu devia ter feito exercício quando era mais jovem, mas agora já estou com alguma idade, isto já não é para mim. Más notícias outra vez. Na França fizeram algumas pesquisas com idosos, levaram esses idosos para o ginásio e descobriram que, afinal, a perda de tom muscular não é uma fatalidade típica apenas da idade, mas sim da falta de exercício. Muitos desses idosos recuperaram massa muscular e força muscular. Nunca é tarde para começar. O que é que eu chamo de exercício? E quais as vantagens? Bom, temos aqui várias. Acho que toda a gente sabe, hoje em dia não preciso falar sobre isso. Mesmo para as pessoas que consomem diabetes, que têm diabetes, podem diminuir as necessidades de consumo de insulina. Sem falar na parte psicológica. O exercício que estamos a falar é exercitar ao máximo cada dia. O que é que vocês acham de, que é o hábito que as pessoas têm, passar a semana toda sem comer e chegar ao domingo e comer. O que é que acham? Boa ideia? Mas é isso que fazemos com o exercício. Passamos a semana toda no sofá, chega ao domingo. Futebol! Não é? Aliás, eu quero dizer que futebol não é exercício. Faz mais mal que bem. Eu vejo só estudar, depois do jogo, aquilo é uma miséria, é dedos torcidos, Bom, enfim. Reparem, mínimo de 30 minutos por dia. 30 minutos suados. Então, não importa a que nível você está, por exemplo, uma pessoa que não faz muito exercício, se ela caminhar daqui até lá ao fundo e voltar várias vezes, vai ficar toda suada. Fez o exercício do dia. Depois vai progredindo. Porque quanto menos exercitados estamos, mais esforço se exige. Então, mais suamos. Repouso. Este é um problema sério. Sabem porquê? Porque nós não consideramos isto um problema. Nós achamos que é normal, a sociedade é normal. Mas eu queria dizer-vos que é aqui que muitos adventistas vão perder a salvação. Irmão, está a querer dizer que quem não dorme o suficiente não vai para o céu? Se puserem dessa forma é ridículo. Mas eu estou a querer dizer que quem não dorme o suficiente fica com o lóbulo frontal atrofiado, perde capacidade de discernimento do certo e do errado, não progride na sua vida espiritual e talvez por causa disso não vá para o céu. Eu queria que entendêssemos a seriedade deste hábito.
Isto é talvez tão grave quanto o que eu tenho falado sobre rock. Isto é talvez tão grave quanto o que eu tenho falado sobre temperança. Reparem, o sono entre adolescentes em 1925 era de 8 a 9 horas. Diminuiu a média nos dias de hoje para 7 horas de sono. 20% a menos, cerca de 1h30 a menos. Façam os cálculos. Uma pessoa que dorme 1 hora a menos por dia, ao fim de uma semana terá dormido 7 horas a menos, ou seja, perdeu uma noite completa. Já pararam para pensar nisso? Uma noite completa esta semana, uma noite completa a semana que vem, uma noite completa na outra. Imaginem quantas noites não perdemos ao longo de 1 ano, 2 anos, uma vida. Recupera. Recupera ao domingo. Bom, já tens aí uma indicação. Ele só deve comer ao domingo também. Dormem até ao meio-dia. Olhem só, mais de 100 mil acidentes por ano. Sabem que é uma das causas principais de acidente a seguir ao álcool? Isto é incrível. Olhem só, quando aumenta a hora ou diminui a hora, aumenta ou diminui nível de 8% os acidentes. Isto é incrível. Isto é incrível. Porquê? Sabem porquê? Porque, além da diminuição da resistência física, do sistema imunitário estar enfraquecido, há uma diminuição da eficácia mental, um abrandamento geral dos processos mentais. Olha uma coisa muito simples que nunca as pessoas associam à falta de descanso. Saio da sala, vou à cozinha buscar qualquer coisa, chego à cozinha... O que é que eu vinha buscar? Não me lembro. Volto para a sala. Muitas dessas pequenas falhas de memória, às vezes, são simplesmente falta de descanso. Dificuldade de concentração. Além da irritabilidade, não é? Eu conheci um ditado muito bom. Sabem, a astenia matinal, não é? Se você tem mal a acordar, não saia do quarto. Os outros não têm culpa disso. Olhem só, a memória recente é a mais afetada, mas há um fator terrível. Isto tem um impacto na nossa vida espiritual. Distinção entre o certo e o errado é profundamente afetada. Sabem que uma das características típicas de tortura em tempo de guerra é a privação do sono para fazer lavagem ao cérebro. Deixa-se o prisioneiro várias noites sem dormir. Ao fim dessas noites, ele já não consegue